Olá, meus queridos juniores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Nessa semana pude conversar com alguns juniores aí pelas mensagens. Obrigada para quem mandou atividade feitas, quem mandou o versículo decorado, quem ainda não mandou, ainda dá tempo de mandar, porque nós temos mais propostas essa semana. Bem, nós vamos conversar mais um pouquinho hoje sobre o que aprendemos semana passada, né? Foi muito bom, gostei das respostas de vocês. E hoje nós temos um convidado especial. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês quem vai dar nossa aula hoje. Mas antes eu queria orar. Vamos orar agora? Vocês aí nas suas casas, se estiver com algum familiar, se estiver com um irmão, feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Deus, muito obrigada por mais uma EBD. Queremos te agradecer pelo seu cuidado por nós. Abençoe cada casa agora, cada família, cada junior. E, Senhor, que o Senhor possa estar agora falando nos nossos corações através da Tua Palavra, como tem feito, Senhor, esses dias, através dos nossos pastores, dos líderes, através da mamãe e do papai. Muito obrigada porque temos a Tua Palavra que nos conforta, que nos repreende, que nos fortalece a cada dia, Senhor. Abençoa-nos mais nesse domingo, que o Senhor possa estar falando no coração de cada junior. Obrigada por esse meio, que é a internet, para que possamos continuar estudando a Tua Palavra. Senhor, é muito bom estar lá na igreja, melhor ainda, Senhor, estarmos reunidos entre os irmãos na igreja, mas também somos a Tua igreja e queremos continuar juntos, meu Pai, mesmo separados fisicamente, mas queremos continuar juntos, unidos, um preocupado com o outro, um fortalecendo o outro. Senhor, que os juniores possam fazer isso entre eles, sempre mandando mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, possa ser sempre a Tua Palavra para confortar outros corações. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Então, hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Ouvimos sobre o Salmo 51 no domingo passado e agora eu quero convidar, vocês não conhecem, uma pessoa de outro lugar para falar com vocês. Ah! Pegadinha do malandro! E aí, galera, vocês não me conhecem não, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que a Bianca é mais baixinha do que eu, né? E aí, beleza? Vou tentar ser bem essa vida de vocês hoje aqui, continuando que a irmã Bianca, nossa querida irmã em Cristo, né? Também minha esposa. Sou azarado ou sou sortudo, hein? O que vocês acham? Eu sou abençoado, gente, com essa mulher. Olha só, a gente vai continuar o que ela começou semana passada com vocês, quando ela falou sobre, se eu puder dizer assim, pecado tem perdão. Eu vou dizer agora que pecado também tem consequência. Tá? Se vocês quiserem se lembrar bem do que a Bianca ensinou para vocês semana passada, pecado tem perdão. Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Os pecados de Davi e os nossos. Mas pecado tem consequência. E os pecados de Davi tiveram consequência, os nossos também terão. Pois bem, para a gente entender isso bem, a gente precisa separar uma coisa de outra coisa. Até porque vocês sabem bem que disse um teólogo chinês que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já ouviram falar disso? É, teólogo chinês. E não tinha coronavírus na época. Olha só. Uma coisa é a gente falar de consequências eternas do pecado. Essas não existem mais para nós. Outra coisa é a gente falar de consequências temporárias, terrenas, desse tempo para o pecado da gente. Essas existem. Então, de novo, para vocês captarem bem. Se a gente disser que Davi teve todas as consequências que ele merecia pelos pecados dele, então a gente não poderia acreditar que teve perdão. Ele não foi perdoado. Agora, se a gente disser que ele não teve nenhuma consequência dos pecados dele, a gente vai estar dizendo que a Bíblia é mentirosa, porque ela diz que teve. Então, para a gente separar uma coisa da outra, primeira questão que a gente precisa aprender hoje aqui. Pecado tem consequência? Tem, mas não todas. A pior delas, para nós cristãos, já foi levada na cruz por Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados, diz Isaías 53. Então, nesse caso, no que se refere à vida eterna, nós só temos essa vida com Jesus porque a pior consequência do pecado já foi paga por ele, que era o inferno. Tá? Quando Deus traz, então, consequências do pecado para a nossa vida hoje, é por um outro motivo, não é mais porque Deus está com raiva da gente. A ira de Deus contra nós já acabou quando ele, na cruz, deu seu filho por nós. Né?
A Bíblia fala que Jesus tomou o cálice da ira de Deus contra nós. Lembra-se do retiro, quem pôde estar lá com a gente? Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa consequência, a gente não precisa ter medo dela. Se a gente de fato crê em Jesus como Salvador e Senhor de nossa vida, a gente não vai pagar por nossos pecados diante de Deus, porque eles já foram pagos. Mas a outra lição que a gente aprende hoje é que Deus, porque nos ama, porque quer o nosso bem, ele traz didaticamente algumas consequências dos nossos pecados para esse tempo. Por isso que lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês e lerem comigo, eu gostaria que vocês fizessem isso, tá? Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim na versão que eu vou ler: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, aquilo que ela plantar, isso também colherá. Veja, Novo Testamento, depois que Jesus já tinha vindo e pago pelos nossos pecados na cruz. Até pelo pecado do motoqueiro que tem a moto alta demais. Gente, ou do pastor linguarudo que fala mal do motoqueiro. Olha só que coisa. Cristo já tinha pago pelos pecados da gente e Paulo escreveu para os irmãos lá da Galácia, por isso aos Gálatas, o texto que diz que de Deus não se pode zombar. O que a gente planta, a gente vai colher. Como eu já disse, isso não quer dizer todas as coisas, porque senão não haveria perdão, a gente iria para o inferno, já que o salário do pecado é a morte eterna, o inferno. Isso a gente não vai sofrer mais. Então, o que Deus está aqui se referindo quando ele fala que aquilo que a gente planta, a gente vai colher? O próprio Davi, na história que a tia Bianca contou para vocês semana passada, ela vai colocar que Deus o perdoou do pecado com Batseba, certo? No entanto, a Bíblia fala que o primeiro filho dele com ela morreu. E foi um ato da justiça de Deus. Diz lá que Deus tirou o filho de Davi. Por que Deus fez isso com Davi? O que tem da bondade de Deus nisso? Bom, primeiro aquela criança a gente vai conhecê-la no céu um dia. Jesus pagou por ela também. Deus não fez nada de mal com ela. Legal isso, né? Como é legal a gente saber que todas as crianças que morreram recém-nascidas estão no céu esperando a gente. Deus nunca foi maldoso em deixar a criança morrer. Mesmo quando ele mesmo enviou diretamente a morte, como foi o caso dessa criança, Deus estava cuidando dela. É uma criança que não errou o caminho do céu. Jesus pagou por ela, está lá nos esperando. Mas Davi chorou muito. Davi sofreu muito. Aquela mulher também sofreu bastante. E por que Deus deixou então isso acontecer? Como eu já disse, em primeiro lugar, Deus não fez mal para a criança, porque a criança está no céu. Em segundo lugar, o que Deus fez de bom então para Davi? Primeiro, foi Deus mostrar para Davi que não dá para brincar com as coisas. A gente não pode brincar com o pecado. Certamente Davi passou a pensar muito mais no que ele fosse fazer dali por diante. Ele deve ter levado Deus muito mais a sério depois daquilo. Vocês sabem disso. E infelizmente, às vezes, a gente só respeita um pai e uma mãe quando eles descem a vara na gente. Tiram nossa liberdade, botam a gente de castigo tirando videogame, tirando celular, tirando internet, tirando um passeio. E aí, se a gente é inteligente, se a gente não é zoreiudo, sabe? Se a gente não é burro, como diria popularmente, o que a gente faz? A gente aprende. Tem gente que não aprende, sabe? Na quinta igreja não tem junior que não aprende, não. Todo mundo aprende, né? A gente sabe que só em outras igrejas tem isso. Infelizmente, até eu, e infelizmente também, às vezes demoro a aprender as coisas de Deus. No entanto, quem é de fato inteligente e quer abrir mão da sua própria vida, graças a Deus aprende mais cedo, mas alguns não. Inclusive eu também. Às vezes a gente acaba necessitando de uma dureza de Deus, de um Deus mais durão para a gente aprender algumas lições. O coronavírus é uma delas. É uma consequência do pecado humano que está sacudindo a humanidade toda para levar as pessoas a repensarem a sua vida com Deus também. Será que as pessoas não pensam que só trabalhar, estudar, se divertir, produzir coisas... Né? Quem é que não gosta da Marvel Comics aí? Eu me amarro nos filmes da Marvel. Gente, eu aprendi a amar o Thanos mais do que o Darth Vader. Misericórdia. É o melhor vilão do mundo para mim. O cara mais doido do mundo. E aí, tudo isso pra gente é muito legal, muito maneiro, mas isso distrai tanto a gente que a gente esquece que
Aquela ficção lá é só ficção, a vida real tem fim de verdade. E depois do fim, não é no estalo do dedo de um Thanos, não, mas é na ação de um Deus irado contra o pecado, vem o inferno. E a maior parte das pessoas está nem aí para isso. Está morrendo gente dia após dia, não está ninguém nem pensando nisso. O que Deus faz? Para tudo. Faz todo mundo parar. Para repensar a vida. Isso é maldade? Não. Quanta gente... Eu vi outro dia uma reportagem de uma mulher que ela disse há quanto tempo eu não rezava. Olha que nem crente ela é. Mas ela disse, eu nem pensava em minha religiosidade. Eu passei a pensar nisso como jamais pensei. De alguma forma Deus está despertando aquele coração. Tomara que alguém pregue o evangelho para aquela pessoa. Ela está agora mais aberta a pensar na fé. E infelizmente muitos de nós só vão aprender que Deus quer o nosso bem, que Ele sabe que a gente vai se destruir mais ali na frente, se a gente aprender a duras penas pelas consequências dos nossos pecados. Então, se por um lado a gente aprende que pecado é tudo igual na raiz, a causa do pecado é sempre rebeldia contra Deus, por outro lado a gente aprende hoje que o pecado tem consequência e tem consequências diferentes. Se a raiz deles é a mesma, o fruto deles é diferente. Há pecados que a gente consegue resolver apenas na mente, só pensamos uma bobagem. Mas há pecado em que você pega uma bobagem que você pensou e transforma numa ação e faz mal para outras pessoas. E aí você precisa pedir perdão a um monte de gente, você precisa devolver uma coisa que quem sabe você pegou. Se você quebrou, estragou, repassou, não tem como devolver, vai ter que trabalhar, arrumar um jeito e ter um castigo muito mais sério pelo que você fez. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque isso é para o nosso bem, isso não é para o nosso mal. Mas a gente não precisa chegar lá. A gente podia aprender antes. Então, no caso de Davi, por exemplo, ele não só teve o primeiro filho dele morto, mas Davi teve outros pecados na sua vida. No caso do pecado com Batseba, a consequência direta seria sua morte eterna, o inferno. Deus levou sobre isso, sobre Jesus, esse mal de Davi lá na cruz. Ele não foi para o inferno. Mas uma consequência menor, indireta para esse tempo daqui, da terra, foi ele perder o filho dele. Doeu pra caramba. Mas aquilo foi para o bem de Davi, para repensar a vida. Davi não teve só esse pecado, não. Teve um pecado dele que foi muito denunciado por Absalão, que era um dos filhos dele. Absalão ficava por conta com o pai, porque Davi passava a mão na cabeça de Aminon. Aminon era um filho de Davi também. E Aminon tinha uma irmã, que também era filha, obviamente, de Davi. O nome dela era Tamar. E Aminon ficou doido por Tamar sexualmente. Isso mesmo, quis tê-la sexualmente. Olha que coisa terrível. E ele, então, abusa dela. E depois que ele abusa dela, ele fica com nojo dela, manda ela embora. E aí, quando Davi fica sabendo disso, sabe o que acontece? Davi não faz nada. Davi não faz nada. E diz o texto lá pra gente, que é muito interessante observar, e a tia Bianca vai pesquisar, depois ela vai mandar no zap para vocês darem uma olhada, que eu esqueci onde está, sei que está lá em Samuel, só esqueci o capítulo exato, que diz que Davi nunca chamava a atenção de Aminon, nunca disciplinava seu filho. Pecado tem consequência. A gente às vezes acha muito legal aquele pai, aquela mãe que nunca dá castigo pro filho, né? Perdão. Que nunca dá uma correção pro filho. Aí a gente, poxa, aquele pai que é legal. É legal? Olha o que causou nessa família. Gente, Aminon fez isso com a sua irmã. Absalão ficou sabendo. E aí ele queria que o pai tomasse uma decisão. O que o pai fez? Nada. Absalão então se sentiu no direito de matar o próprio irmão. Olha que coisa triste. Tudo isso Davi viveu na sua casa. Depois disso, por falta de controlar os seus filhos, de dar uma boa educação para eles, Davi agora tem em Absalão seu pior inimigo, que quer tomar o seu lugar no reino, tem que fugir de Israel por causa do próprio filho. Depois, por causa de uma batalha do filho dele contra ele, um soldado de Davi mata Absalão. Davi mata o soldado que matou Absalão com raiva. Olha que loucura tudo isso. Por causa
de falta de disciplina dentro de casa com os filhos. É mole? De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gente, eu quero terminar então essa minha reflexão com vocês pensando no seguinte. Primeiro, não tenham medo do inferno. Se vocês creem em Jesus como Salvador e Senhor da vida de vocês de verdade, todo o seu pecado foi pago na cruz. A gente acredita nisso, sabe? Porque a Bíblia fala isso. Então eu não quero deixar vocês com medo de Deus. Eu quero deixar vocês com respeito, temor, que é aquele respeito santo. Não é o medo que afasta, mas é o medo que aproxima do Pai com respeito. Aquele santo medo, sim, que faz eu pensar assim, porque Ele me ama e eu posso estar perto dEle, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim, eu preciso abrir meu olho, eu preciso tomar cuidado, porque se eu fizer bobagem, porque Ele me ama, Ele vai me chamar a atenção duramente. Ele não vai me mandar embora da presença dEle, porque Ele já me pegou para sempre nos braços de Jesus. Mas Ele vai me dar um aperto, porque Ele me ama. Então, em primeiro lugar, não precisa ter medo, porque Deus ama a gente. Agora, em segundo lugar, justamente porque Ele ama e nos perdoa em Cristo. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 12, que Ele açoita, que Ele bate nos filhos em quem Ele ama, para consertar, para colocar no lugar de volta. Porque se Ele não fizer isso, a gente se destrói rapidinho nessa vida. É uma dor aqui para não sofrer muito mais lá. É um sofrimento que vem do amor de Deus aqui, para a gente não padecer a vida inteira na mão de Satanás. Então, se porventura, em terceiro lugar, quer dizer para vocês, em primeiro lugar, não tenha medo de Deus no sentido de achar que Ele vai te mandar embora. Não, não. Em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Está lá em Romanos 8, verso 1. Mas em segundo lugar, sim, porque Deus nos ama, Ele pode nos repreender duramente para o nosso bem. Agora, terceiro, se você na sua vida percebe hoje que já está sofrendo algumas coisas por falar mentira, por falsificar coisas para os pais, por passar tempo demais na internet tirando nota baixa na escola, por não ter disciplina com as coisas em casa, está perdendo a chance de ter novos presentes e coisas boas que podia estar desfrutando na sua vida porque não leva as coisas a sério e está sofrendo as consequências do seu erro, é tempo de se arrepender. É tempo de pedir perdão a Deus e começar a plantar atitudes novas. Porque o texto que fala aquilo que a pessoa semear, isso também colherá, sabe como é que ele continua depois? Olha que legal o verso 8 de Gálatas 6. Quem semeia para a sua própria carne, ou seja, para a sua natureza pecaminosa, da carne colherá corrupção, só vai colher coisa ruim. Agora olha o final. Mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito colherá a vida eterna. É só começar a plantar coisa boa, que as coisas ruins começam a morrer, a secar, os efeitos do pecado passam a ficar para trás, e é uma questão de tempo, você falando a verdade, pai e mãe acreditarem, professores te respeitarem, te admirarem, amigos te respeitarem, pessoas começarem a te admirar e quererem te pedir para fazer coisas, para ajudar, para participar de coisas, porque você passa a plantar amizade, confiança, lealdade, bom humor, auxílio nas coisas de casa. Aí você começa a ter uma nova fase na sua vida, em que, se por um lado antes vinham os castigos dos pecados, agora vem as bênçãos da obediência. E aí, caramba, aí eu vou pra galera, diria o velhinho lá da praça da escola do professor Raimundo. Gente, vale a pena, vale a pena. O palhaço do pastor de vocês é esse cara alegre em grande medida, porque o mentiroso, o ladrão, o pivete, eu era trombadinha, já roubei de meus pais, já menti demais para professor, para pai e mãe, mas Deus me deu a graça de me converter, de salvar a minha vida. E desde quando Ele começou a plantar isso no meu coração, e eu comecei a plantar a verdade, a plantar tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia, hoje eu tenho uma esposa que confiou em mim para chegar aqui e dar para vocês uma história, uma lição,
Uma reflexão. Vocês imaginam se ela faria isso comigo se eu fosse o cara que eu era antigamente? Claro que não. O smartphone que está na minha frente, onde eu estou gravando esse vídeo, é fruto do meu trabalho. O que eu tenho, o que a Sara tem, a casa onde eu estou morando. Vocês que estão me escutando e acreditam no que eu estou falando, só estão assim porque estão vendo o que eu tenho plantado ao longo desses 13 anos, que eu vou fazer agora dia 28 de abril, terça-feira, na igreja. Levem a sério isso. Plantar coisa ruim, a gente colhe coisa ruim. Tem um ditado antigo que fala assim: quem planta vento, colhe tempestade. E é verdade. Mas se vocês plantarem coisas boas, vocês vão receber coisas boas. Isso não tem a ver com a salvação em si diretamente, porque ela vem pela graça em Jesus Cristo. Mas sim, indiretamente, quem foi salvo por Jesus vai confirmar isso com a atitude de um salvo. Plantem coisas boas. Tá bom? Vamos orar? Quero orar com vocês por causa disso. Você achou o texto, Bia? Depois eu acho, passo para vocês no zap, tá? Um forte abraço para vocês. Obrigado por me ouvirem até aqui, tá? Saudade de todos vocês. E eu quero agradecer ao Ministério Infantil, ao Robiano aqui do meu lado, pelo privilégio de poder servir nesse momento. Vamos orar então. Pai, obrigado por essa reflexão. Obrigado porque o Senhor nos permite aprender com a Tua palavra coisas tão profundas. Eu agradeço ao Senhor por Jesus Cristo ter pago por nós o preço do perdão de todos os nossos pecados. Não há por que ter medo do inferno, nem do Senhor, como se o Senhor fosse um juiz que tem raiva da gente. Não. A Tua santidade já fez com que a Tua ira caísse todinha sobre Jesus Cristo. E Ele, por amor, estava ali porque queria estar. Fez uma obra perfeita por nós. Muito obrigado por isso. Mas obrigado também porque o Senhor nos ensina nessa vida através de algumas consequências dos pecados que a gente pratica. A pior delas, nós agradecemos que Jesus já levou. Mas há aquelas que a gente pode suportar e que são necessárias para que a gente aprenda, porque a gente é lento em aprender. O Senhor não vai tirar da gente. E se alguém, ó Deus, dentre os juniores, já percebe os efeitos dos seus pecados na sua vida e se arrepende e quer ter uma vida diferente, que por causa de se sentir amado e querido pelo Senhor, abraçado por Tua graça, possa desejar, ó Deus, plantar coisas diferentes a partir de hoje. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Tia Bianca está voltando para se despedir de vocês aqui. Obrigado pela oportunidade, viu? Amém, juniores? Se tiver alguma dúvida, coloque aí a mensagenzinha pra gente. Que a tia Bianca responde, tá? Vou passar para o Alex responder. Espero que vocês tenham entendido e que essa semana vocês possam estar sondando o coração de vocês, ver o que vocês precisam pedir perdão a Deus ou a alguém da família, né? Algum pecado cometido, e estaremos orando juntos. Quem quiser durante a semana mandar algum pedido de oração, um agradecimento, pode colocar no grupo dos juniores para que possamos estar orando pelo outro. Então, eu vou colocar uma atividade para vocês, né, já fazerem hoje ainda, porque nós temos tempo em ADBD, né? Então, vou colocar uma atividade para vocês estarem completando. E a que eu colocar hoje, para mandar hoje ainda, né? Acabando o vídeo, vocês vão fazer a atividade. Estou com muita saudade de vocês, tá? Um beijinho no coração de todo mundo. Espero tão logo possamos estar juntinhos, né? Do jeito que a gente gosta. Mas enquanto isso não é possível, se cuidem aí, tá? Façam a parte de vocês. E agora, se tiver que sair, tem que colocar máscara, né? Sair mesmo só se tiver necessidade, tiver que sair com o papai, com a mamãe e não tiver como ficar em casa, tem que usar máscara, né? Agora é obrigatório, mas se possível fiquem em casa, melhor coisa, né? Por enquanto. Então, beijo pra vocês, fique com Deus, tá? Amo todos vocês. Beijo.